Olá, aqui é o professor LG. Hoje eu vou corrigir as questões de matemática do concurso de escrevente técnico judiciário de 2017. Vamos lá para a primeira questão. A empresa Alpha Sigma elaborou uma previsão de receitas trimestrais para 2018. A receita prevista para o primeiro trimestre é de 180 milhões de reais, valor que é 10% inferior ao da receita prevista para o trimestre seguinte. A receita prevista para o primeiro semestre é 5% inferior à prevista para o segundo semestre. Nessas condições, é correto afirmar que a receita média trimestral prevista para 2018 é, em milhões de reais, igual a 195, 190, 203, 198 ou 200. Bem, se eu tenho trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 e trimestre 4, eu quero calcular a média, eu vou ter que somar todos os valores e depois dividir por 4. A única coisa que eu sei é que o primeiro trimestre foi de 180 milhões. Mas eu também tenho a informação que esse valor é 10% menor do que a receita do trimestre 2. Ou seja, ele é 90%, porque se de 100 eu tiro 10, eu vou ficar com 90%. Né? Então, ele é 90% do trimestre 2. Então, eu posso escrever isso, posso montar uma conta para descobrir quanto era o trimestre 2. Então, 90%, 90 sobre 100 de T2 é igual a 180. Bem, se eu cortar 0 com 0, eu vou ter 9 T2 sobre 10 igual a 180. E aí, eu posso fazer a seguinte conta. Eu posso passar o 10 que está dividindo, multiplicando, e o 9 está multiplicando e dividindo. Então, vou ficar que T2 é igual a 180 vezes 10, que é 1.800, sobre 9. E daí vai me dar T2 igual a 200. Então, eu sei que T2 é igual a 200. Agora, eu preciso saber T3 e T4, mas o que eu sei sobre T3 e T4 é que isso equivale ao semestre 2, e T1 e T2 equivale ao semestre 1. O semestre 1, se eu somar 180 mais 200, vai dar quanto? Vai dar 380. E eu sei que o semestre 1 é 5% a menos do que o semestre 2. Então, eu perdi 5% aqui. Do S2 para o S1, existe uma diferença de 5% abaixo. Se eu fizer 100 menos 5, isso aqui vai me dar 95. Ou seja, o semestre 2 é 95% do semestre 1. O que eu vou fazer? Eu vou calcular 95% de S2 é igual ao S1, que dá 380. Então, vou ter que S2 igual a 380 vezes 100, eu coloco 2 zeros, sobre 95. Então, eu vou ter que S2 é igual a 400, porque se eu dividir 38.000 por 95, eu vou ter 400. Então, S2 é igual a 400. Somando T1 mais T2 mais T3 mais T4, eu vou ter quem? 380 mais 400. Então, a média vai ser a soma dos trimestres, que é 380 mais 400, dividido pela quantidade de trimestres, que é 4. Isso aqui me dá 780 por 4, que é igual a 195. 195, alternativa A. A figura seguinte, cujas dimensões estão indicadas em metros, mostra as regiões R1 e R2, ambas com formato de triângulos retângulos, situadas em uma praça e destinadas a atividades de recreação infantil para faixas etárias distintas. Se a área R1 é 54 metros quadrados, então o perímetro de R2 é, em metros, igual a 42, 54, 40, 36 ou 48.
Eu sei que a área de R1 é 54 metros quadrados. Pelo fato de R1 ser um triângulo retângulo, não é? Aqui eu tenho um ângulo reto. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cateto por cateto e dividir por 2. Então, eu vou ter que a área é cateto vezes cateto sobre 2. Porque se eu tomar um cateto como base e outro cateto como altura, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E eu vou ter que 9x sobre 2 é igual a 54. Se 9x sobre 2 é igual a 54, eu vou ter o valor de x, não é? Vou fazer aqui 9x sobre 2 igual a 54. Bem, eu tenho esse 2 aqui, que está dividindo. Eu posso multiplicar por 2. Então, 9x igual a 54 vezes 2. 9x igual a 108. Agora, se 9x igual a 108, e eu estou multiplicando x por 9, eu posso dividir por 9 o 108. X igual a 108 dividido por 9, que vai me dar x igual a 12. Então, eu já sei que o x vale 12. O fato do x ser igual a 12 me dá esse lado. Esse lado é igual a 12 mais 4, que dá quanto? 16. Então, aqui eu vou ter um triângulo retângulo, o R2, né? E eu já sei dois lados. Esse lado vale 16 e esse lado vale 12. Eu preciso achar esse lado que eu vou chamar de y. Pelo fato de ser o triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Então, eu vou fazer que y ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Y ao quadrado igual a 144 mais 256. Y ao quadrado é igual a 400. Se y ao quadrado é igual a 400, o y é igual a raiz quadrada de 400. Eu não preciso colocar mais ou menos raiz quadrada de 400, porque eu sei que o meu y vai ser positivo. Então, y é igual a 20. Então, eu descobri esse lado aqui, ele vale 20. Como a questão pediu o perímetro, basta que eu some 16 mais 12 mais 20. E 16 mais 12 mais 20 vai dar 48. 48, alternativa E. Sabe-se que 16 caixas K, todas iguais, ou 40 caixas Q, todas também iguais, preenchem totalmente certo compartimento inicialmente vazio. Também é possível preencher totalmente esse mesmo compartimento completamente vazio utilizando 4 caixas K mais certa quantidade de caixas Q. Nessas condições, é correto afirmar que o número de caixas Q utilizadas será igual a 30, 10, 22, 28 ou 18. Bem, essa questão eu cheguei da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui o meu compartimento, né? E eu vou dividir em 4 partes. Se eu utilizo as caixas K, né, cabem 16. Se eu utilizo as caixas Q, cabem 40, não é? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, se eu dividir em 4 partes, cada partezinha vai caber 4K, né? Porque 16K em 4 partes, 4K em cada uma dessas partes. E nesse outro aqui, se fossem as caixas Q, e como eu tenho 40, cada partezinha caberiam 10 caixas Q. Agora, o exercício fala se eu utilizar 4 caixas K, quantas quantidades de caixas Q caberia? Bem, se eu utilizasse 4 caixas K, eu estaria utilizando um desses espacinhos. Aí iam sobrar 1,
3 espaços, cada um com 10 caixas Q. Então, minha configuração ficou 4 caixas K e 30 caixas Q. Isso é a alternativa A. Para segmentar informações de modo a facilitar consultas, um painel de formato retangular foi dividido em 3 regiões quadradas, Q1, Q2 e Q3, e uma região retangular R, conforme mostra a figura, com dimensões indicadas em metros. A área em metros quadrados da região retangular R é corretamente representada por 1/4 de x quadrado, 1/12 de x quadrado, 1/6 de x quadrado, 1/8 de x quadrado ou 1/3 de x quadrado. Olhando a figura e sabendo que Q1, Q2 e Q3 são quadrados, isso me dá aqui, esses lados aqui são iguais, ó. Este lado é igual a este lado. Então, se aqui vale 2/3 de x, aqui também vale 2/3 de x. E este lado é igual a este lado. E como aqui tem a mesma altura, esses dois quadradinhos aqui têm as mesmas medidas, né? Essa medida é igual a essa medida. Bem, se aqui vale 2/3 de x e aqui vai até essa parte aqui vale x inteiro, eu preciso descobrir quanto que vale essa parte aqui, porque olha só, para descobrir a área de R, eu vou fazer este lado, que começa aqui e vem até aqui, por este lado, que é essa área aqui, esse lado aqui que eu preciso descobrir a medida. Como tudo vale x, se eu fizer x menos 2/3 de x, eu vou ter 3 por 1 dá 3, 3x, 3 por 3 dá 1, menos 2x, isso aqui vai dar 3 menos 2, 1/3 de x. Então, eu já sei que aqui vale 1/3 de x. Bem, se aqui vale 1/3 de x, aqui eu estou quebrando esse 1/3 pela metade. Então, se eu fizer 1/3 de x vezes 1/2, isso aqui vai dar 1/6 de x. Então, essa partezinha aqui é 1/6 de x. Se eu quero saber esse lado aqui, eu vou fazer o quê? De 2/3 de x, eu vou tirar 1/6 de x. Então, vamos lá. 2/3 de x menos 1/6 de x, tirando o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6, que é 6, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4x, 6 por 6 dá 1, menos 1x, isso aqui vai dar 3x sobre 6, e simplificando é metade de x. Então, vamos lá. Eu já sei que aqui é 1/2 de x. Bem, se aqui é 1/2 de x e aqui é 1/3 de x, para eu descobrir a área, basta que eu faça o quê? 1/2 de x vezes 1/3 de x, que é igual a 1/6 de x ao quadrado. Isso me dá a alternativa C. As figuras seguintes mostram os blocos de madeira A, B e C, sendo A e B de formato cúbico e C com formato de paralelepípedo reto retângulo, cujos respectivos volumes em centímetros cúbicos são representados por VA, VB e VC. Se VA mais VB igual a meio VC, então a medida da altura do bloco C, indicada por H na figura, é, em centímetros, igual a 14, 16, 12,5 ou 15,5. Se A tem uma medida de 5 centímetros, o volume de A é igual a 5 ao cubo. E 5 ao cubo é igual a 125. Se a medida de B é 10 centímetros, o volume de B é igual a 10 ao cubo, que vai me dar 1000 centímetros cúbicos. Eu sei que VA mais VB é metade de VC. VA era 125. VB
era 1.000 centímetros cúbicos. Isso aqui é meio VC. 125 mais 1.000 dá 1.125. Isso aqui é igual a meio VC. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2 vezes 1.125 é igual a VC. 2 vezes 1.125 dá 2.250. Ou seja, o volume de C é 2.250 centímetros cúbicos. Só que o volume de C é 18 vezes 10 vezes H. Então, ó, 18 vezes 10 vezes H tem que ser igual a 2.250. 180H é igual a 2.250, que vai me dar que H é igual a 2.250 dividido por 180. E se eu fizer essa conta, 2.250 por 180, simplificar aqui 0 com 0, vai dar quanto? Vamos fazer aqui, ó, 225 dividido por 18. 1 vezes 18, 18, faltam 4. 2 vezes 8, 36, faltam 9. 0 aqui, vírgula aqui. 5 vezes 18 dá 90. Para 90, resto 0. H igual a 12,5 centímetros. 12,5 centímetros, alternativa D. Os preços de venda de um mesmo produto nas lojas X, Y e Z são números inteiros representados respectivamente por X, Y e Z. Sabendo que X mais Y igual a 200, X mais E igual a 150 e Y mais E igual a 190, então a razão X sobre Y é 4 nonos, 2 terços, 3 oitavos, 1 terço ou 3 quintos. Bem, eu sei que X mais Y é igual a 200. Então, ó, X mais Y igual a 200. Sei também que X mais E igual a 150. X mais Z é igual a 150. E Y mais E igual a 190. Y mais Z igual a 190. E o que eu quero saber é a razão X sobre Y. Essa é a minha pergunta. O que eu posso fazer inicialmente é somar essas três linhas, porque o X aparece 2 vezes, o Y 2 vezes e o Z 2 vezes. Então, vou ter que 2x mais 2y mais 2z é igual a 200 mais 150, 350, com 190, 540. E se eu divido essa linha inteira por 2, eu vou ter que x mais y mais z é igual a 270. Eu tenho algumas informações interessantes aqui. Eu sei quanto vale x mais y mais z e sei quanto vale x mais y. Ou seja, descobrir o valor de z é fácil. Eu sei quanto vale x mais z. Descobrir o valor de y também é fácil. Eu sei quanto vale y mais z. Descobrir o valor de x é fácil com essa linha. Como eu quero saber quanto vale x sobre y, eu penso o seguinte, ó. Aqui está faltando o y, não é? Eu sei que x mais y mais z vale 270. Se aqui falta o y e de 150 eu estou aumentando para 270, eu já sei que o meu y é essa diferença. Se eu fizer 270 menos 150, isso dá 120, isso é o meu y. Eu sei também aqui, ó, que y mais z é 190. Esse y mais z está faltando o x. Eu sei que o x mais y mais z é 270. Então, se eu tiro o x desse, né, aqui, se eu tirar esse x, eu diminuo o 270 para 190. Qual foi a minha diminuição? Bem, se de 270 eu tirar 190, eu vou ficar com quanto? Vou ficar com 80. Então, eu já sei os valores de x e de y. Falta descobrir a razão. Então, ó, x sobre y é o mesmo que 80 sobre 120. Simplificando aqui, cortando 0 com 0, eu tenho 8 dozeavos. Como 8 dozeavos são ambos múltiplos de 4, 8 e 12, né? Se eu dividir por 4 em cima, eu vou ter 2. Se eu dividir por 4 embaixo, eu vou ter 3.
2 terços é a alternativa B.